Essa é uma massa muito econômica, ela não leva ovo, não leva leite e o resultado é maravilhoso. E anote aí no seu caderninho. Para essa receita, vamos precisar de um ovo, 300 ml de água. Essa água ela está morna. Uma colher de sopa de açúcar. Essa é uma massa que ela tem um ótimo rendimento. Uma colher de sobremesa rasa de sal. 10 gramas de fermento biológico seco. Gente, é um pacotinho. E se você quiser usar o fermento fresco, 30 gramas. Aqui no liquidificador eu vou adicionar meia cebola. Gente, apenas meia cebola. E esse é o segredo que muita gente não conta para deixar essa massa ainda mais maravilhosa, né? Exatamente. Faz e depois conta aqui pra gente. 70 ml de óleo. Produção, quando chegar em 70 você fala, viu? Tá certo. Aê! Isso! Essa é uma massa muito boa de fazer. É só você colocar tudo aqui no liquidificador e bater. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Eu vou adicionar 650 gramas de farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo comum, fácil de encontrar em qualquer supermercado. Adicione aos poucos. Eu começo assim, misturando, e só depois eu coloco a mão na massa. Sabe por que eu falo, produção, o passo a passo de toda a receita aqui no canal? Por quê? Porque é uma receita também para quem está começando. É isso aí. E fica comigo até o final, que eu vou lhe ensinar todas as dicas e segredinhos de como você cortar e modelar uma esfirra. E é muito fácil misturar essa massa, da borda para o centro, da borda para o centro. Eu vou fazer isso até que toda a farinha de trigo aqui fique envolvida na massa. E se você nunca fez esfirra na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Ela é prática, econômica e fácil de fazer. Prontinho, massa sovada. Agora eu vou deixar essa massa descansar aqui na bancada por 10 minutos. E cubra para que ela não fique ressecada. Para o recheio eu vou precisar de 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Eu vou processar grosseiramente. Aqui eu cozinhei com sal, limão pepper e um pouco de colorau. Se você não tiver o processador, é só usar a função pulsar do liquidificador. Uma cebola, um tomate e um dente de alho. Vou adicionar aqui também meia colher de páprica, páprica doce. A páprica doce faz parte da construção de sabores para o nosso recheio. Eu vou refogar com 2 colheres de sopa de óleo. Agora adicione o frango. É aquele recheio bem caseirinho, sabe? Mas é só a forma de fazer que faz toda a diferença. Eu já experimentei aqui e o sal tá maravilhoso. 100 gramas de milho. Gente, pense no docinho que fica. Você gosta da produção? Com milho? Gosto. Acho que essa combinação de sabores fica maravilhosa. O milho deixa o recheio um pouquinho docinho, né? Isso, um crocante, né? Um crocante. Mas é opcional, né? Se não quiser colocar o milho, não precisa. Verdade. Agora eu vou finalizar com uma porção de salsinha e cebolinha. Então você não colocou a salsinha para refogar junto com o frango, para não ficar murcho, né? Aprendeu, hein? Claro, com a professora dessa, como é que não aprende? É, né? Esse recheio ele é tão maravilhoso que se você quiser adiantar a sua produção, é só colocar em uma vasilha e levar para a geladeira. E qual é a validade dele na geladeira? A validade é de até 2 dias. Aí você pode pensar, Ediva, 2 dias, mas você colocou cebola, tomate. O segredo é refogar bastante o tomate e a cebola. E usar um franguinho assim, ó, sequinho. Caso contrário, congele. Pode tampar, assim, e guardar na geladeira. Vamos para o próximo passo. E esse é o segredo que muita gente não conta. Olha só. A nossa massa descansou. E o objetivo aqui não é para que ela dobre de tamanho. É que fique fácil para você fazer isso daqui, olha. Isso daqui não é força, é jeito. Só porque você deixou a massa descansar, né? Assim fica fácil, né?
Pois é. Moleza. Anota aí todas as dicas e segredinhos. Nem precisa fazer força, ó. Pronto, terminando aqui de abrir a nossa massa. E para que você tenha noção aqui, meio centímetro, olha. Não se preocupe que não é uma espessura fina, porque ela é uma massa que ela fermenta. E para cortar essa massa, eu vou usar um cortador que você só encontra nos lugares especiais. No seu lar. Uma Nossa. tampa de panela. Gente, todo mundo tem uma tampinha de panela, né? E para que você tenha noção, o aro aqui, olha, é de 15 centímetros. Olha só que facilidade, viu? Essa é das antigas, né? Essa é. É por isso que eu tava procurando a tampa do cuscuzeiro e não achei. No dia que você fizer essa esfirra, você vai me agradecer. Você vai dizer, Ediva, como eu não pensei nisso antes. Olha só como as porções ficam padronizadas com apenas uma tampa. Isso é muito bom. Aqui agora é só remover as bordas. Você pode cortar vários pequenos. Fique livre, só não deixe de fazer, tá? Dica boa é dica compartilhada, né não, produção? Com certeza. É só unir desse jeito aqui. E a grande dica aqui é você deixar descansar para ficar fácil de abrir. Então escreva essa dica aí no seu caderninho, tá bom? E essa é a melhor esfirra da sua vida. Uma massa fácil de fazer, um recheio maravilhoso, 200 gramas de queijo mussarela. Eu passei rapidinho aqui no processador. Se você não quiser colocar o queijo mussarela, quiser colocar o requeijão cremoso, também é válido. O nosso delicioso frango. Aqui eu vou usar o frango, mas você pode colocar queijo com presunto, queijo com linguiça calabresa, queijo com carne moída. Você escolhe. Salgado bom é salgado bem recheado, né? É verdade. Esse negócio de pegar um salgado que só tem massa, pelo amor de Deus. É o famoso maçudo. Quando eu não trabalhava com salgados, pense em um salgado que eu ficava imaginando, meu Deus, como é que fecha esse tipo de salgado? E é mais fácil do que você imagina. Olha só. Pega aqui, dobra, pressiona. Vem aqui, dobra, pressiona. E essa sobra aqui, ela é uma massa que ela estica, tá vendo? Então é muito fácil fazer isso, olha. Moleza. E vira de ponta cabeça. Olha que esfirra linda. Tá lindo, viu? Moleza, essa daí até eu faço. Faz, né? Agora eu vou fazer assim com todas. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Aqui eu tenho uma forma e eu untei ela apenas com óleo. Então o lado da emenda fica voltado para baixo, né? E isso, o lado da emenda, você tem que colocar voltado para baixo. Eu vou pincelar aqui. E sabe o que é mais divertido dessa massa, produção? O quê? É que assim que você termina de rechear e modelar, você já pode levar para o forno. Bem prática ela, né? Prática demais, não precisa deixar descansar. Lembre-se que o único descanso foi aquele para abrir. E para que você tenha noção do rendimento, 15 unidades. Vou finalizar com orégano. Você pode finalizar com queijo parmesão, com salsinha, cebolinha. Ou com nada, né? Ou com nada. Só o ovo aí já deixa ele bem bonito também. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo no meu forno vai ser de 20 minutos, ou até que todos estejam dourados. E o cheiro em produção. Maravilhoso. Minha água tá cheia de boca. Gente do céu. Ó, já esfriou um pouco, viu? Nossa, olha só. Com ingredientes fáceis de encontrar, é só a forma de fazer que faz toda a diferença. Vamos experimentar? Vamos. Nossa. Gente do céu, que massa maravilhosa. Olha só, deixa eu partir aqui. E eu não faço esse tipo de coisa
para lhe maltratar, não. Não? É só para que você veja a qualidade da nossa esfirra. Super fofinha. Quer produção? Com certeza. Minhas glândulas salivares estão aqui pulando de alegria. Comprei esses dias esse pote aqui, viu? Eu não conhecia, não. Para comer com salgado. Gostosa, viu? É muito boa. Vou deixar o link na tela para você. Te espero nos comentários, viu? Também te espero nos comentários. Bota um pouquinho de ketchup aqui, por favor. Eita, laiá. Nossa, ó. Eita. Muito bom.